Começando a minha parte, batendo meu primeiro momento Sêneca, né? Eu estou há meia hora no palco, não tinha citado ainda o antigo filósofo romano. O Sêneca falava que sorte é o que acontece quando a oportunidade encontra alguém preparado. A gente vai falar disso nesse momento, sobre como maximizar as oportunidades da vida para que você tenha mais sucesso financeiro. Uma coisa muito legal do Bruno Perini é que ele traz a filosofia. Ele realmente gosta de filosofia. A gente vê nos podcasts, nos vídeos, nos stories, que ele sempre traz como referências a filosofia. Isso é muito bom para o branding dele. Isso traz uma sensação de uma pessoa mais estudiosa, mais curiosa, interessada. E, apesar de tudo, né, isso quebra bastante o padrão, porque eu mesma não conheço tantas pessoas que leem tanto sobre filosofia e conseguem trazer mais comercialmente aí nas suas palestras. Vamos conferir. E acho que até mais importante do que essa frase é a figura que está na tela. Quando vocês olham aqui para essa figura, vocês estão olhando o deus grego Kairos. Ele era uma das divindades temporais que os gregos tinham. Eles tinham várias. Só que o Kairos era diferente, porque ele era o deus de um tempo que aparece só de vez em quando, é o tempo oportuno. E o próprio visual do Kairos simboliza isso, porque vocês veem que ele é careca atrás e com uma mecha de cabelo longa na frente. De forma que quando o Kairos para na sua frente, ou você pega ele pela mecha, ou vai deixar escapar, porque quando ele virar de costas, não tem mais cabelo para puxar. Então ele está exemplificando, conforme alguns instrutores que eu tive no exército falavam, que oportunidade é um bicho cabeludo na frente e liso atrás. Aqui é muito bom porque ele já traz, primeiro, uma analogia. Ele vai explicar que o que é oportunidade em cima de uma obra de arte que está projetada aqui no telão, e ainda aproveita uma oportunidade para falar que ele serviu ao exército. Vamos pensar que nesse público que está assistindo, muitas pessoas não conhecem o Bruno. São um público frio, como nós costumamos dizer. Então, toda oportunidade que você tem de trazer informação sobre você, sobre a tua autoridade, o teu passado, tudo isso vai construindo a percepção de autoridade que você passa na sua palestra. Ou você pega quando aparece, ou você deixa embora. E eu queria saber, vocês aqui se consideram sortudos? Alguns falaram sim, outros não. Vocês sabem, pensem, né? Quais são os dois maiores preditores de sucesso financeiro que existem? Escrevam no caderno a opinião de vocês sobre isso. Pessoal do slide, bota o retorno aqui para mim, por favor. Bom, então primeiro que ele traz aqui a CTA, chamada para ação, para que as pessoas escrevam no seu caderno o que ele está pedindo. Isso é muito bom, isso traz uma interatividade durante a palestra dele. Tá? Faz com que a pessoa tenha uma linha de raciocínio, faça com que ela participe, isso é ótimo. A gente vê uma quebra de padrão aqui, quando a pessoa se comunica, digamos assim, com a produção no microfone mesmo, falando da TV, do retorno. Então, normalmente a gente fala isso de uma forma mais off, mas aqui ele quebrou realmente esse padrão, tá trazendo de uma forma mais informal mesmo. Calma aí, não é esse aqui. Tá na ordem errada, hein, gente? Aqui, ó. Segundo esse camarada aqui, Scott Galloway, os dois maiores preditores de sucesso que existem... Ó, ordem errada nos slides, vou ter que falar, hein, Bruno? Provavelmente uma revisãozinha aqui da tua palestra seria muito bem-vinda para a gente evitar que isso acontecesse. São onde e quando você nasceu. O que é verdade, mas é tremendamente injusto, né? Um homem que nasceu nos Estados Unidos no século XX, ele teve muito mais chance de ser bem-sucedido em comparação a uma mulher que nasceu no Afeganistão, por motivos óbvios. Se você pensa em termos temporais, aí há algum tipo de consolo, porque a gente vive uma época boa. Só que isso aqui a gente não controla. E aí entra a frase do Schopenhauer, nosso filósofo pessimista, que dizia que a vida é como um pêndulo oscilando entre o sofrimento e o tédio.
O Schopenhauer, ele entendia que o destino, ele embaralha as cartas, dando cartas desiguais para as pessoas, e nós jogamos. De maneira que, ao jogar bem, uma pessoa que saiu com uma mão ruim pode ganhar o jogo, e tem gente que sai com uma mão muito boa e consegue sujar a canastra limpa. O que é muito interessante aqui do Bruno é que ele traz referências que são muito cultas, como o próprio Arthur Schopenhauer. Muitas dessas pessoas que estão nessa plateia, que é gigante, provavelmente nunca ouviram falar desse filósofo. Então, ele toma muito cuidado para contextualizar, traz uma frase, explica de uma forma mais didática, trazendo essa questão do jogo, do ganhador, do perdedor, de quem tirou, quem tem sorte, quem tem azar. Então, é muito interessante a forma com que ele traz, ao mesmo tempo, uma referência culta, mas ele consegue simplificar para que aquele público mais topo de funil, digamos assim, para que a massa, por assim dizer, consiga compreendê-lo. Primeiro motivo de consolação pra gente, quando você pensa, pô, era melhor ter nascido americano então, ou suíço, é o fato de que a gente não tá mal, tanto no espaço quanto no tempo. Se a gente pensa no espaço, aqui no Brasil, não somos Estados Unidos, não somos Suíça, não somos uma Alemanha, mas também não somos Venezuela, Bolívia, Haiti, ou uma série de países com características que tornam a sociedade até pior. Em termos de tempo, a gente nasceu na melhor época possível para se estar vivo. Eu sei que o pessoal tem um certo saudosismo quanto o passado, pensando, o passado era melhor, era uma época mais romântica, as pessoas se vestiam mais, respeitavam os mais velhos. Só que a verdade é que no passado, há não muito tempo, você volta 200 anos apenas, a maior parte das pessoas que estão aqui já estariam mortas. O Bruno, ele tem uma característica realmente de trazer um conteúdo, um conhecimento nas suas palestras. Então, aqui você vê que é um palestrante inteligente. Ele comunica isso. Provavelmente, um especialista em arquétipos diria que ele comunica o sábio, pelo menos um dos arquétipos dele. Porque traz filosofia, que traz história, traz geopolítica, está trazendo uma comparação, né? Está fazendo uma análise, digamos assim, também sendo um pouco sociólogo também. Então, veja, é uma palestra muito original da parte dele. Inclusive, podem ter pessoas que não se conectem com esse tipo de conteúdo, com o que ele está querendo dizer aqui, tá? A expectativa na Europa era de apenas 33 anos e era a região mais evoluída. Só que a expectativa de vida é uma média, que ela é trazida para baixo por conta da alta mortalidade infantil da época. Então, boa parte de nós não teríamos passado dos 6 anos. Isso era o passado. Certa vez, a revista Forbes fez um ranking dos mais ricos da história da humanidade. E o número 1 desse ranking, competindo com Júlio César, Cleópatra, Otaviano Augusto, o primeiro imperador romano, era John D. Rockefeller. Ele era o homem mais rico do mundo. Rockefeller ficou muito rico explorando petróleo. Sendo mais específico, ele transformava o petróleo em querosene, que era usado para iluminação pública naquela época. Então, aqui novamente, ó, ele traz história, está citando pessoas, está trazendo a história da energia elétrica, né? Da onde as coisas surgiram. Então, isso traz uma intelectualidade na comunicação do Bruno Perini. Antes do querosene, vocês sabem o que era usado para iluminar as ruas de cidades? Óleo de gordura de baleia. Então, de certa forma, o Rockefeller acabou salvando as baleias. Só que o Greenpeace nunca vai fazer uma homenagem ao bilionário do setor do petróleo. Não tem muito sentido, mas foi o que aconteceu, porque depois que o querosene veio mais estável, mais barato, ele conquistou o mercado. Só que o querosene, por sua vez, foi disruptado pela energia elétrica, que começou a chegar nas casas das pessoas. E o Rockefeller, mesmo sendo o homem mais rico da sua época, em dados atualizados por inflação, um dos mais ricos do mundo, segundo esse ranking, o mais rico, ele ainda viveu quase que toda a sua vida sem energia elétrica. Em parte porque ela não existia, e em parte porque quando começou a existir nas casas das pessoas,
ele continuava usando querosene, já que era o principal produto que ele mesmo tinha. Aqui eu acho interessante o que ele está construindo, sim, porque olha o tema da palestra dele: como transformar as oportunidades da vida em sucesso financeiro. Então aqui ele traz o caso do Rockefeller, como ele vai trazer outros também aqui do Bill Clinton já e outros também ele vai citar, para trazer a sensação de que uma ideia simples, uma atitude, uma iniciativa pode te enriquecer. Então aqui foi bem legal a linha de raciocínio dele trazer esses exemplos de pessoas que tiveram muito sucesso financeiramente falando. E se você olha para a informação, qualquer jovem hoje com o celular na mão tem mais informação do que um presidente americano há 20 anos. Então a gente está bem em termos de tempo e não estamos tão mal assim em termos de espaço. Só que a gente pode melhorar ainda mais as coisas. E esse é o ponto central dessa apresentação. Muito bom. Aqui ele foi bem enfático, porque veja, a gente teve 6 minutos e 24 segundos até agora. A palestra ela estava numa energia, apesar da voz dele estar ótima, alto, em bom tom, só que estava numa energia que talvez não conectasse com tantas pessoas, a não ser aquelas que gostam muito dele, ou que têm realmente muito interesse no que ele está falando. Quando ele traz uma quebra aqui, essa é a parte mais importante da nossa palestra. Está bem grande aqui no telão. As 3 decisões mais importantes da vida. Aqui a gente resgata a atenção. Quem pegou no celular ali nesse momento para checar o WhatsApp, provavelmente olha de volta para ele para entender o que ele vai dizer a partir de agora. Aí ele coloca, inclusive, 3 perguntas aqui destacadas. Scott Galloway, os 2 maiores preditores de sucesso são onde e quando você nasceu. Novamente, você não controla isso, já aconteceu. A revelia da sua vontade. Seria ótimo ter nascido na família do Warren Buffett. Infelizmente, não aconteceu. Agora, o que você pode controlar? Basicamente, o que, onde e com quem. São as 3 perguntas mais importantes. Eu não combinei nada com a Cris quando ela veio pro palco, e ela meio que falou isso na parte do com quem. Então, começando pelas 3, o onde, como eu disse, está meio que dado, né? Nós estamos aqui no Brasil. Agora, o Brasil é muito grande, a internet encurtou distâncias, dá para ter sucesso em vários locais, mas eu particularmente prefiro as cidades grandes. Eu acho que elas trazem mais oportunidades em comparação às médias, e ambas trazem mais oportunidades em comparação às pequenas. Em diversos momentos da palestra do Bruno, ele traz uma opinião. Às vezes uma opinião mais séria, às vezes uma opinião, né, uma preferência, digamos assim, mas tudo isso vai trazendo pessoalidade para a palestra dele. Isso também é excelente. Então, se você mora numa cidade que está diminuindo de tamanho, como é que o metro quadrado vai valorizar se o pessoal está vendendo e não tem ninguém para comprar? Como é que você vai construir uma empresa para impactar mais gente se o público consumidor é pequeno? Já as médias e as grandes não, elas têm mais oportunidades. Não só de negócio, mas também de relacionamento. E aí nós vamos para o com quem. Para quem já leu a Psicologia Financeira, talvez a observação desse cara aqui, o Bhaskar Mazumder, é um economista, origem indiana, mora nos Estados Unidos, tenha passado despercebida. O Mazumder viu o seguinte: ele viu que há mais correlação entre a renda de irmãos do que entre características físicas. Nossa, chocante. Olha, novamente aqui ele vai trazer uma referência não tão conhecida, essa eu confesso que eu nunca ouvi falar, mas que vai trazer algo bem impactante, já que ele, além de tudo, também estuda finanças. Então você vê que deve ser um poço de conhecimento. O Bruno, inclusive, eu já o conheci pessoalmente, né? Então, a palestra dele tem uma característica muito própria de conteúdo. Não vemos aqui nada superficial, nada, como que é? O passo a passo, né? Três técnicas para tal coisa. Não cabe, não combina com ele esse tipo de abordagem.
ele aprofunda, ele disserta, ele critica, ele reflete, ele compara. Então, é bem interessante, mas como eu disse, não sei se seria a melhor palestra analisando aqui o público, né? Esse perfil de evento me parece um evento mais topo de funil. Então, talvez tenha desconectado aí de algumas pessoas. Mas se a opção dele foi realmente se conectar com quem tem mais interesse mesmo e dar uma filtrada no público, ele está indo muito bem. E por fim, que eu diria esteticamente também, é que por a gente estar num fundo aqui escuro, e muitas vezes o palestrante não sabe o que vai ser, né, atrás dele, cor de cortina, cenário, a gente muitas vezes precisa arriscar. Ele optou por uma roupa azul marinho e uma camiseta preta. Com um fundo escuro, a gente não teve contraste algum desse palestrante no palco. Então, isso também é algo que eu mudaria, tá? Está no Psicologia Financeira. Ou seja, há mais chance, se o seu irmão ganhar bem, há mais chance de você ganhar bem do que se ele for alto, você ser alto também. E de fato, quando eu penso sobre isso, eu vejo até um caso na minha própria família. Eu ganhava um certo valor mensalmente como militar, a minha irmã ganhava um valor dela, trabalhando como advogada. De repente, eu saltei muito em termos de renda e patrimônio. O que aconteceu com a minha irmã? Tempos depois, ela saltou também. Porque eu trouxe ela para a internet, eu trouxe ela para perto. Nem sempre correlação é igual causalidade, como diria o Carl Sagan. Muito bom. Então, aqui ele vai trazer uma questão familiar, vai exemplificar com a própria irmã. Isso também foi bem legal, aproximou, falou sobre ele e aproveitou novamente para contar sobre ele, como ele nunca, aliás, ele não começou, ninguém começa, maioria pelo menos, ganhando muito dinheiro, com fama, com reconhecimento. E é verdade mesmo, porque eu sei da história dele, ele vem de baixo e isso acaba sendo bastante inspirador para o seu público.